Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Augusto, sou professor de Química aqui do Prepara Enem. Olha só, nas últimas aulas a gente começou a aprender um pouquinho sobre cálculo estequiométrico. Se você não viu a aula 1, entra aqui no nosso canal mesmo e assiste a primeira aula sobre isso, relação entre massas, que é bem importante para você aprender essa aqui agora. Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre volume molar, relação entre massa e volume dentro do cálculo estequiométrico. Coloquei uma questão para vocês, ela é assim, ó. Qual o volume de amônia produzida a partir de 112 gramas de nitrogênio gasoso, segundo a reação a seguir? A reação já está aqui no quadro, tá? Já coloquei para vocês. Na aula passada, na aula 1, relação entre massas, eu te expliquei que qualquer questão de cálculo estequiométrico é realizada apenas com 4 linhas. Equação, proporção, conversão, dados pedidos. Repetindo, equação, proporção, conversão, dados pedidos. Sempre, qualquer questão de cálculo estequiométrico, independente se é de relação entre massas ou agora com o volume envolvido, você vai fazer com essas 4 linhas, sempre assim. Só que, hoje, falando um pouquinho sobre volume molar dentro do cálculo estequiométrico, eu preciso explicar uma coisinha antes. Olha só, a gente já sabe, pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vocês devem estar lembrados disso, que 1 mol de qualquer que seja o gás, oxigênio, nitrogênio, metano, independente do gás, se 1 mol de gás estiver submetido a CNTP, lembrando o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quanto vale essa temperatura? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pressão de 1 atm, portanto CNTP, temperatura 0 graus Celsius, pressão de 1 atm. Se eu tiver 1 mol de gás submetido a CNTP, este 1 mol de gás ocupará 22,4 litros. Esse é o volume molar, é o volume de 1 mol de qualquer que seja o gás na CNTP. Bom, olha só, eu já vou considerar com vocês que essa questão está na CNTP. Então eu vou te pedir o seguinte, ó, na CNTP, qual o volume de amônia produzida a partir de 112 gramas de nitrogênio gasoso, segundo a reação a seguir? A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça quando uma questão dizer CNTP é que 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros. Então reparem só o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Bom, relembrando, 4 linhas. Equação, proporção, conversão, dados pedidos. Primeira linha que a gente preenche é da equação. Lembrando sempre, jamais continue a questão sem antes balancear a sua equação. Vamos lá. Por último, o que a gente aprendeu foi balancear o oxigênio. Se aqui não tem oxigênio, o penúltimo vira o último. Quem que é o penúltimo mesmo? Hidrogênio, né? Então o hidrogênio será o último, portanto vamos começar por nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho do lado esquerdo da seta? 2. Do lado direito eu só tenho 1, portanto aqui eu multiplico por 2. Bacana, eu fiz o balanceamento dos nitrogênios. Agora falta só hidrogênio, né? Quantos hidrogênios do lado direito da seta? Eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Do lado esquerdo só tenho 2, logo eu multiplico por 3, porque 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios, igual do lado de lá. Primeira linha, fechamos. Vai lá, segunda linha, proporção. Tá lembrado disso? Lembra do vídeo 1? É uma proporção em mol de todas as substâncias presentes na reação química. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui, 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mol de hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Essa é a proporção em mol da reação química de síntese da amônia. Vamos lá? Conversão, para quem lembra do vídeo anterior, a conversão fica por último, a gente não mexe com ela agora. Agora sim os dados e pedidos da questão. Vamos lá? Mais uma vez, os dados eu coloco de amarelo, os pedidos eu coloco de laranja. A gente consegue ler o enunciado da questão e descobrir o que ele me deu, o que ele está me pedindo. Reparem só. Qual o volume de amônia? Pronto, já descobri. Qual o volume de amônia? É isso que ele está me pedindo na questão. Portanto, vamos lá. Ele quer saber o volume de amônia. Eu venho aqui, ó, em amônia. Embaixo de amônia eu coloco o V. V de quê? Volume, porque é isso que ele está me pedindo. Voltando ao enunciado. Qual o volume de amônia produzido a partir de 112 gramas de nitrogênio? O que ele me deu foi 112 gramas de nitrogênio. Portanto, reparem só, o que ele me deu foi 112 gramas de nitrogênio. Eu coloco esse 112 embaixo de nitrogênio.
Já preenchi minha linha da equação, da proporção de dados e pedidos. Agora vamos para a linha da conversão. Vamos terminar isso. O que a gente faz mesmo na linha da conversão, hein? A gente converte esse mol para a unidade de baixo. Portanto, aqui embaixo eu não tenho gramas, então a gente vai converter esse mol para gramas. Eu te pergunto, 1 mol de nitrogênio gasoso apresenta quantos gramas? A massa do nitrogênio lá da tabela periódica, 14. 14 vezes 2, 28. 1 mol de nitrogênio gasoso apresenta 28 gramas. Bom, aqui agora eu tenho volume, logo eu preciso converter esse mol para volume. Lembra, na conversão a gente faz a conversão do mol para a unidade que está aqui embaixo. Se aqui embaixo está gramas, eu converti para gramas. Agora, se aqui eu tenho volume, eu preciso converter isso também para volume. Pessoal, só lembrando de uma coisinha. A amônia é um gás. E eu te falei que essa questão está sendo realizada na CNTP. Vamos lembrar um pouquinho? 1 mol de qualquer que seja o gás. Na CNTP, qual o seu volume? 22,4. Portanto, eu sei que se eu tiver 1 mol daquele gás amônia, na CNTP ele tem 22,4 litros. Já vou escrever logo, ó. 1 mol dele apresenta 22,4 litros na CNTP. Só que cuidado, eu não tenho 1 mol, eu tenho quanto? Vai? 2. Portanto, nós teremos a cautela de multiplicar isso aqui por quanto vai? Por 2. Afinal de contas, são 2 mol. Preenchidas as 4 linhas, basta fazer a famosa regra de 3. Bom, 28 gramas de nitrogênio gasoso produzem 2 vezes 22,4 litros, enquanto que 112 gramas vão produzir qual volume? A gente pode fazer isso aqui assim, ó. A gente pode cortar esse 28 com 112, aqui dá 1, aqui dá 4, não é? 28 vezes 4 dá 112. Fica assim, ó, 1 vezes V, V. 4 passa a multiplicar o 2 e o 22,4. Fazendo essa continha, você chega em um resultado de 179,2. Qual a unidade? Se é volume, a unidade é litros. 179,2 litros de amônia serão produzidos. Bom, mais um caso envolvendo cálculo estequiométrico. Já te falei, cálculo estequiométrico de difícil só tem um nome. Aguardem as próximas aulas. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.